Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um dia de literatura e vestibular, mais uma quinta-feira, que é o nosso dia de aulas aqui no canal Literatura PUC-SP. E a nossa aula de hoje é com ninguém mais, ninguém menos que Nayá Fernandes. Vou apresentar um pouquinho aqui a Nayá para vocês. Ela que fez mestrado no nosso programa aqui de literatura e crítica literária. Mas, gente, ela é jornalista e também filósofa. Então, olha só como estamos em boas mãos hoje, nesta aula que a gente vai ter sobre a obra Campo Geral, de Guimarães Rosa. Então, hoje, eu deixo vocês aqui nas mãos da Nayá, né? Ela vai guiar muito bem essa aula, mas convido vocês a deixarem as suas perguntas, os seus comentários, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no nosso chat e também curtir, comentar, mandar para mais pessoas, né? Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, façamos isso para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E mais uma, se você perdeu alguma aula, é bem legal que você acesse a nossa playlist aqui no canal. A gente tem uma playlist só do Literatura e Vestibular. Assim você consegue estar por dentro de todas as obras que a gente já trabalhou e que estão nas listas da FUVEST e da Unicamp. Então, Nayá, seja muito bem-vinda. Te desejo uma excelente aula. Estou aqui só no suporte, te dando essa força, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui. Te passo a palavra agora. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Mariluz, pelas palavras, pela apresentação. Mariluz, que é uma integrante super ativa do nosso projeto Literatura e Vestibular, né? Em que são todos voluntários trabalhando, aí é um grupo muito unido. Então, agradeço muito a sua presença e colaboração. E vamos lá, né? Então, falar de Campo Geral, falar de Guimarães Rosa é sempre uma alegria, né? Estou aqui com esse livrão aqui, que são as obras completas dele, né? E Campo Geral, então, é um dos textos, né, que forma, está dentro de Corpo de Baile. Além de Campo Geral, tem uma história de amor, mas a gente vai ver isso mais para frente, né? Vamos começar, vou pedir para a Mariluz colocar aqui a nossa apresentação de slides, que vai nos ajudar, né? Então, aqui tem o primeiro slide, pode dar... Isso, obrigada, deixa eu dar continuidade aqui. Eu escolhi algumas ilustrações que eu encontrei aí de vários artistas, né? Campo Geral é uma obra muito poética também, inclusive o Guimarães Rosa chamou essa obra de poema lá nos inícios, né? Assim que ele a escreveu, ele a considerava um poema, porque de fato é uma obra muito lírica, muito bonita, né? Assim como toda a obra de Guimarães, mas então eu escolhi essas ilustrações que fazem parte aí, que foram feitas, né, ao longo de todos os anos da publicação em várias edições diferentes do livro, eu acho que vale a pena a gente conhecer também, né? Então, vamos lá, falando primeiro do Guimarães Rosa, né? Acho que ele dispensa apresentações, porque é um autor muito conhecido, né, e muito lido, e um dos maiores representantes aí da nossa literatura brasileira, mas é sempre bom a gente retomar alguns pontos chaves, né, dos traços biográficos dele, onde nasceu, né, quais foram suas primeiras obras e tudo mais. Então, ele é de Cordisburgo, né, Cordisburgo, essa palavrinha difícil, né, de falar, uma cidadezinha mineira, perto de Belo Horizonte. Ele nasceu no ano de 1908, é meu conterrâneo, eu também sou mineira, né? Inclusive, Guimarães Rosa passou lá pela minha região, que é o Unaí, né? Eu sou toda orgulhosa disso, tem até no mapa, em alguns mapas de onde foi a rota, né, que ele fez do sertão, ele passou lá pela minha região. Então, tenho essa proximidade geográfica também. E ele cresceu ali, né, nessa cidadezinha. Em sua infância, conviveu ouvindo as histórias, os causos dos sertanejos, né, que é um mercado que seu pai tinha perto da estação ferroviária da cidade. Então, ele é um filho de comerciante também. Sua estreia literária deu-se em 1929, com a publicação na revista O Cruzeiro de um conto que não faz parte de nenhum de seus livros, né? Então, tem essa curiosidade aí do Guimarães. Claro que depois, né, esses textos todos vão sendo retomados, publicados, divulgados, né, mas tem essa curiosidade. Ele é médico de formação, então, em 1930, ele formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, e ele, então, trabalhou como médico capitão, né, no Brasil e fora do Brasil. Tornou-se embaixador, né, e aprendeu mais de 19 idiomas, então ele era um poliglota.
né? E a gente vai ver a importância dessa formação de base do Guimarães Rosa, porque realmente, quando a gente fala de uma das características mais importantes da obra dele, que a gente vai ver mais para frente, que é a criação de novos termos, os neologismos, né, as novas palavras, o fato de ele ser poliglota né, faz toda a diferença. Então, ele tem essa liberdade com a palavra, né, porque ele conhecia vários idiomas. Inclusive, eu tenho aqui um livro, não sei se eu vou encontrar agora, né, em que são as cartas dele com um tradutor. E é impressionante como Guimarães Rosa, por dominar, né, línguas estrangeiras, ele, quando os livros eram traduzidos, né, publicados em outros países, como ele acompanhava assim, termo a termo, né, para escolher qual o melhor termo. Assim, então, é impressionante a capacidade dele e a facilidade com os idiomas, né, com diferentes idiomas. Isso é um marco também da vida dele, que se reflete muito em todas as suas obras. Em 1936, a coletânea de versos Magma, obra inédita, recebe o prêmio da Academia Brasileira de Letras, com elogios do poeta Guilherme de Almeida, né? Uma coisa muito presente aí na nossa história da literatura, e continua sendo, né? Mas foi principalmente nessa época dos modernistas, né, que eles se elogiavam, um indicava o outro. Então, tem toda essa trama aí de autores também, que foi muito importante, e também para o Guimarães Rosa. Aqui tem mais um pouco, então, dos traços biográficos dele. Então, ele criou uma narrativa original na literatura brasileira, utilizando esses recursos da linguagem oral, regional e arcaica, né? Aqui, essa palavra arcaica, a gente tem que entender como, né, toda essa tradição da palavra, da língua, né, que ele resgatou em suas obras e manteve, mas trazendo muita novidade, né, inovando muito e trazendo muitas expressões da região, né, em que ele se inspirava, ali no caso do sertão, toda Minas Gerais, né, e não só, mas toda essa importância também da cultura oral e regional. Então, essa mescla aí, né, que fez com que Guimarães fosse quem é, né. A coletânea de contos Sagarana, então, foi seu primeiro livro publicado, em 1946, e a obra chamou atenção pela linguagem inovadora, né, como já dissemos, pela estrutura singular e pela riqueza de símbolos. As histórias se passam em fazendas mineiras, tendo como os personagens vaqueiros e criadores de gado, né, não só em Sagarana, mas em muitos textos, obras, romances, contos de Guimarães. Esse é o tema central, podemos dizer assim, né, da maioria, se não todas as suas obras. A mais conhecida, né, talvez a mais lida, uma das mais aclamadas é Grande Sertão Veredas. Foi escrito em 1956, mesmo ano que Corpo de Baile, né, obra na qual se insere, então, Campo Geral, que nós leremos hoje. O interessante é que Corpo de Baile, né, que era esse grande texto, esse grande romance, depois ele foi desmembrado, né, como a gente falou no início. E foi uma escolha do próprio Guimarães Rosa, esse desmembramento, né? Então, esse texto que nós vamos ler, Campo Geral, ele não é curto, né? Mas também não é um texto tão longo quanto o Grande Sertão Veredas, né? É bem mais curtinho. Aqui eu escolhi uma das frases do Guimarães Rosa, que eu mesma, né, agora, tenho visto muito na internet, né? Então, às vezes, inclusive, às vezes citada, dando crédito para outras pessoas, né? Eu já vi isso, porque o texto vai ganhando uma dimensão tal que, né, às vezes o autor aí fica até... Então, é uma frase de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? E é uma frase assim que está na boca do povo, né? Como a gente pode dizer. Correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu acho que é uma das frases atualmente mais conhecidas assim do Guimarães. Aqui a gente tem um pouco mais sobre essa questão do aprofundamento do universo linguístico, né, do estilo mesmo do autor, que é muito importante para que a gente possa, então, adentrar em Campo Geral, né? Então, esses caminhos da palavra. Para fazer isso, a gente precisa, assim, entre muitas outras coisas, essa análise interpretativa, né, de seus surpreendentes malabarismos. Achei esse termo muito bom. De fato, é um malabarismo que ele faz com a palavra. Então, é uma análise interpretativa, né, possível. A gente vai ver ali depois
nos slides seguintes algumas sugestões de interpretação, mas é sempre também, como na literatura em geral, uma análise interpretativa aberta, né? Aberta às sugestões, aberta às novas descobertas, né? Por isso que ainda hoje é uma obra, né, lida pelos vestibulandos, né, pedida ali no vestibular, ainda sujeito de análises, né, de dissertações, de teses, de muitos trabalhos acadêmicos, porque sempre há possibilidade de novas interpretações. Pega um dos termos mais conhecidos aí, que é a primeira palavra do Grande Sertão, Veredas, que é nonada, né, que você fala, nossa, já esgotou, já todo mundo já deu significado, interpretação, análise para esse termo, né, já deu. Não, né, é sempre ainda passível e possível de novas interpretações, então isso é fantástico. Guimarães tem um estilo único, que está em todas as histórias, e nesse estilo a oralidade é reproduzida na fala de um narrador ativo e presente. O ritmo lento e harmonioso da narrativa é proporcionado pelas constantes frases curtas, truncadas e independentes. Tem alguns contos de Guimarães, tem um, talvez agora vai me fugir o título, acho que é o Vaqueiro Mariano, é isso mesmo, que ele escreve em homenagem ao Manuel de Barros. O Manuel de Barros foi o autor que eu escolhi, né, na minha pesquisa na dissertação aqui no programa, e então por isso eu li esse conto, e tem um conto que o Guimarães Rosa escreve depois que ele se encontra, né, e para o Manuel de Barros. E é impressionante porque é um conto em que não tem uma narrativa assim muito, como é que eu vou dizer? Não quero usar um termo equívoco assim, né? Mas não é uma narrativa muito extensa, são atos, né? É ali o boi na poeira, boi não, a boiada, né? No mar de poeiras, depois num atoleiro de água, depois no meio de uma queimada, e essa questão do ritmo lento, mais harmonioso, é impressionante, porque você fica preso naquela narrativa do vaqueiro, dos bois, desses fatos, assim, que vocês, né, até esquece tamanha a capacidade que ele tem de te envolver por esses malabarismos linguísticos. Então, assim, acho que isso aqui que está nesse tópico, né, que fala do estilo de Guimarães Rosa, é muito presente nesse conto. E, realmente, quando você se dá conta, você fala, nossa, mas eu li o que, né? Qual que era mesmo a história, a narrativa? E você viu que você ficou ali inebriado, encantado, mergulhado nesse mar de palavras, né, de termos que ele usa para narrar esses três fatos, né? A boiada no mar de poeira, a boiada se afogando com a água e no incêndio. Então, assim, é muito gostoso, né, quando você vai entrando na leitura de Guimarães por aí. E é claro, como nós já falamos, já falei, os neologismos, essas novas expressões ou palavras criadas em determinado meio, os quais atribuem um novo sentido a um signo que já existe, né? Então, isso cria a transformação, né, que tem até uma redundância, a recriação de um termo já conhecido. Então, esse recriar, transformar, que é próprio do neologismo, né, a criação de novas palavras. Aqui nós temos uma citação de um professor da USP, em que ele fala, né, sobre o Guimarães, como ele usa as palavras e as explora em todas as suas possíveis conotações, étimos perdidos e outros possíveis ainda não explorados. Ele é um escritor culto e recusa a escrita fácil, aquela que pretende só passar um recado. Para ele, a escrita tem também que ser saboreada, como uma fruta. É um momento de gosto, reflexão e descobertas. Acredito que uma dificuldade que, né, talvez, principalmente os mais jovens, por causa da linguagem, tenham ao ler Guimarães, é justamente esse, né, de muitas palavras novas, difíceis. Às vezes você vai procurar no dicionário achando que aquela palavra existe, né, no dicionário e ela não está ali. Então, isso pode causar um travamento, né? A pessoa pega, em geral, quando é obrigatória a leitura, a gente tende a ser mais resistente, né? Aquelas obras que foram enviadas goela abaixo, né? Como diz a expressão popular, elas, né, não passam, né? São difíceis. E talvez isso possa acontecer com algumas obras de Guimarães, mas o conselho aqui do professor, né, é muito, muito perspicaz e acho que é muito sábio nesse momento. Quer dizer, não só, mesmo que alguma palavra
né, talvez não caia, não consiga, não tenha a compreensão imediata, continuar a leitura, né, faz com que a gente vá saboreando, né, um exercício de, como ele diz, reflexão, de gosto, você vai tomando gosto, porque, né, tem muitos símbolos, você vai entrando naquele universo. Então, acredito que isso seja importante, né? Não é uma leitura assim fácil, realmente, que você, né, pega, vou ler o livro aqui, né, termino em 2 dias, a noite toda vou terminar. Nem sempre isso é possível, porque é uma leitura exigente, mas que ela é, sim, muito gostosa e precisa ser saboreada, né, com calma, reler algum trechinho, às vezes, né, anota a palavra ali que não entendeu, ou deixa para lá, né? No contexto você vai conseguir compreender aquele termo. Então, acho que isso é muito interessante. Aqui a gente tem que lembrar, né, que então o Guimarães Rosa ele está inserido nessa grande geração aí do modernismo, né, na terceira geração de modernistas, podemos dizer, ou no pós-modernismo, né, então um pouco mais tardio. E as obras dele têm particularidades estéticas e apresentam algumas características, né, que a gente pode citar também como sendo parte desse pós-modernismo. Então, a linguagem poética, né, como falamos lá no início, essa questão dos termos arcaicos, né, narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, né, como o exemplo que eu dei agora desse conto do Vaqueiro Mariano, experimentalismo, como é próprio do modernismo, os neologismos, estrutura narrativa peculiar e anticonvencional. Podemos dizer que ele foi um pioneiro, né? Não foi nada convencional, então ele está super na onda, né? Digamos assim. O regionalismo, os termos e elementos da cultura regional mesclam-se com temáticas universais. Esse tópico aqui, na obra da FUVEST Campo Geral, ela é uma obra regionalista, né, que trata de uma cidadezinha perdida de Minas Gerais, com tudo, né, que isso abarca, e ainda, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, o protagonista é uma criança, então, além de usar esses termos regionais, alguns deles estão no diminutivo, né, o que torna ainda mais peculiar, mas é um tema universal, porque são conflitos familiares, né, a descoberta de um menino, não vou dar o spoiler aqui, mas, né, então, isso está muito presente em Campo Geral. Inexistência de certezas, seja no campo social, político, econômico e estético. Campo Geral, quando ela foi desmembrada, né, do corpo de baile ali, que foi feita essa divisão pelo próprio Guimarães, foi em 1964, se não me engano. Então, era um momento bem conturbado também, político, social do Brasil, né, a gente sabe pela história, e então há também essas incertezas, né, você às vezes tem a sensação de que a obra está fazendo uma crítica, né, social, econômica, e está, no caso ali de Campo Geral, você tem uma crítica ao patriarcado, mas também há uma incerteza, né, é uma coisa mais existencial, então há essa inexistência de certezas. E uma prosa bem intimista, né, um conflito existencial e também o fluxo de consciência, o monólogo interior, e isso também em Campo Geral é totalmente, né, esse monólogo, essa conversa do nosso protagonista, que a gente vai descobrir, um monólogo interior. Aqui tem algumas expressões, né, algumas interpretações das expressões de Guimarães Rosa, rosianas. Então, no nada, né, que a gente já comentou, nada, coisa sem importância. Claro que essas interpretações, elas estão bem simplistas, gente, assim, né, poderíamos ir muito mais, mas é só alguns exemplos para a gente ir entrando também na linguagem, no estilo. Balalhar, explodir ou partir-se pela ação de balas. Grão-ir, são palavras até difíceis de ler, né? Formar grãos. Trestiste, ó, esse é quase um trava-línguas. Trestiste. Infeliz, forma enfática de triste, né? Vai dizer que está bastante triste, é uma felicidade aguda, é uma infelicidade aguda. Carregume, peso, dificuldade, gravidade. Aqui tem já algumas características do sertão de Rosa, que é um sertão muito peculiar. Em Campo Geral, logo nos primeiros parágrafos, a gente vai ver que ele fala muito da água, né, que era um lugar que chovia muito, uma expressão que ele usa na obra. E isso é uma característica geral né, do sertão rosiano,
que é sempre esse sertão úmido, né? Tem sempre a presença da água. Ele fala das veredas, fala do rio. Claro que, né, a palavra sertão, ela sugere, né, um lugar mais seco e tudo, mas para Guimarães há sempre alguma vereda, né, há sempre essa questão da umidade. Então, não é um sertão qualquer. Tem abundância de vida em vários animais, tem um protagonismo, né, dos animais. Em Campo Geral também tem uma lista, né, os nomes dos bichinhos todos que o protagonista dá. E também podemos dizer que é um sertão da existência, que vai além do aqui e da agora, do mundo interior, a questão dos conflitos existenciais, né? Então, se a gente dividir a palavra, sertão, então tem esse limite entre o lugar geográfico, né, o sertão, mas também essas vivências, esse limite entre a própria vivência da pessoa, né, sertão. Então, tem esse significado também. Aqui, eu sugeri algumas das capas de algumas das edições, né, dos livros dele. Então, aqui a gente tem a primeira obra publicada, que é Sagarana, Campo Geral, né, uma das edições, da que nós vamos ler e estudar um pouco mais. E essa aqui é uma edição do Grande Sertão Veredas em quadrinhos, então é um romance gráfico, né, já é bem mais recente, e não, né, é uma adaptação também, né, tem o romance, mas é um romance gráfico. Aqui nós temos mais uma obra, essa foi uma das edições muito lidas, divulgadas, né, do Campo Geral, é a ilustração da Djanira, e ela é uma artista que é da geração de 1950, 1980, né? Então essa edição ficou muito conhecida também, e é considerado um dos mais bem-sucedidos volumes da coleção na década de 1960. Então aqui tem uma ilustração para a gente conhecer um pouco mais. Agora, antes da gente entrar na obra propriamente dita, vou pedir ajuda para a Mariluz, porque tem um grupo musical, não sei se vocês conhecem, eu conheci há muitos anos, eu gosto muito, mas eles, né, são pouco conhecidos. Eles se chamam Iambuzim, o nome do grupo. E eles têm, entre as obras deles, os CDs deles, tem um CD que chama Rosário, que é todo inspirado em Guimarães Rosa. Então, acho que são 11, 12 faixas, cada uma das obras do romance. Entre elas, tem um que é sobre Miguelim, que é aí o protagonista de Campo Geral, né? Então, eu vou sugerir que a gente escute. É uma música bem lenta, assim, prometam aí que não vão dormir no final do dia, todo mundo cansado, né? Mas é uma obra de arte, acho que vale a pena depois ir atrás do CD, tá aí no Spotify, tem no YouTube, conhecer as outras faixas também, que são todas lindíssimas, as letras, eles foram muito fiéis, assim, para quem conhece e gosta do Guimarães, vai curtir muito, e para quem não conhece, é um jeito de ir entrando aí na obra dele, né? Então, eu vou pedir para a Mariluz colocar e a gente vai seguindo aqui a letra.
se descobrir, desverdecer, ver florear um Miguelinho que arrebenta a trava do vento, que arrebata em turvo espelhar quem conhecer sem esperar, nele a si próprio vê-la. Acho que não precisa colocar a repetição, Mariluz, porque ele continua, repete, né? Os versos são esses, que já continua, mas nós veremos que realmente é um resumo da obra do Campo Geral. O protagonista é o Miguelim. Então, o texto da música, ele faz um panorama desse lugar, Mutum, né? Inclusive ele cita, aí na canção tem o lugar citado, que é onde o Miguelim morava. Depois tem todos os conflitos, alguns deles nós vamos ver agora em seguida, que acontecem com o Miguelim, na família dele, né? Conflitos familiares. E já falando aí o desfecho da obra, né? Que no final ele sai, então, desse lugar, Mutum, e ele descobre-se, né? Por ajuda de um médico míope, e aí ele começa a usar óculos, então o Miguelim, ele passa a ver o mundo de forma diferente, inclusive o próprio Mutum, de onde ele veio, que ele desconfiava se era bonito ou não, ele precisou da opinião de outros, e ele vê o quanto o lugar de onde ele veio era, de fato, bonito, e, ao mesmo tempo, é uma descoberta, né? Um movimento de crescimento, de amadurecimento desse protagonista, que começa ali a obra com 8 anos, né? E vai crescendo pela dor, né? Pela questão da família ali, de outras interferências que acontecem ao longo da narrativa, mas ele passa a ver o mundo, ele tem a oportunidade de ver, né? Seja por causa dos óculos, mas também seja por causa de todo esse aprendizado, esse amadurecimento que ele viveu. Então, esse último trechinho aqui da música, né, um Miguelim que arrebenta a trava do ver. Então, isso acontece, né, lá no final da obra, que arrebata em turvo espelhar quem conhecer sem esperar nele a si próprio ver. Então, quer dizer, tem relação com os outros, né, com o entorno de onde ele veio, essa surpresa, né, até é bonito o trecho em que ele coloca o óculos, que ele, né, descreve os passarinhos, como ele vê as coisas de forma diferente, mas também uma descoberta de si próprio. Então, depois vale a pena aí retomar, né? Talvez depois que a gente conversar um pouco mais sobre a obra, esses versos da música vão ficar, sem dúvida, ainda mais significativos. Então, vamos lá, né? As características da narrativa, então. Campo geral. O texto está em terceira pessoa, com foco narrativo interior em Miguelim, né? Temos, assim, a visão dessa criança em toda a obra, esse monólogo que a gente falou, mas é um texto escrito em terceira pessoa, podemos dizer que esse narrador é onisciente, né? Ele conhece totalmente aí o personagem. Ele olha, vê o mundo com a sua própria visão de criança, né? Tem essas construções, então, sintáticas do mundo infantil, questionamento sobre o mundo adulto. É uma criança, né, se questionando e questionando os outros, e principalmente os adultos, o tempo todo. Ele acompanha de perto as dores, alegrias e descobertas do mundo do personagem Miguelim, né? O autor, como a gente já disse, então ele, né, que vai narrar tudo e conhece, acompanha tudo. A leitura de Campo Geral permite uma leitura também da família, né? Daquela época, uma família, alguns falam uma família média brasileira, né? Que, com seus preconceitos, vícios, e a questão, então, do patriarcalismo, do patriarcado, né? O machismo do pai, que é muito importante aí na narrativa também, né? Como que esse machismo é quebrado, o que acontece durante a narrativa, então, tem tudo isso. Miguelim faz na obra uma travessia, né? Como a gente disse, essa descoberta, esse ver o mundo com olhos diferentes, e nela ocorre o ganho da percepção do mundo. Não apenas sofre o mundo, mas dá um passo além nessa descoberta da nova vida. Pode-se dizer que talvez, né, a gente está fazendo uma suposição, o desfecho da obra não seja mais importante, porque o mais importante é justamente essa travessia, como a gente vê também em outras obras do Guimarães, né, esse enquanto, esse amadurecimento,
esse ir aprendendo, se crescendo com as dores, as mortes, ele vive muito durante o texto, né? Então, talvez conte muito mais do que o próprio desfecho, né? Não é o desfecho mais importante nesse caso. Tem essa questão do tempo cronológico, né? Podemos dizer que é um romance em que ele vai crescendo ao longo do romance, mas também esse tempo psicológico mais subjetivo. Então, nós temos esse Miguelín, que defronta-nos, né, com o universo infantil. Então, a gente também é convidado a entrar nesse universo infantil, subjetivo, todas essas dúvidas. E também os outros personagens. Então, a gente tem um pai de gênio agressivo, ciumento, tem ciúme da mãe várias vezes, personalidade autoritária, né, que não é próximo desse menino, então é um pai, né, afetivamente um pouco distante. Uma mãe que o próprio menino descreve linda, né, muito bonita, de cabelos pretos, compridos, que se doía de tristeza de ter que viver ali. Então, o texto começa aqui, eu não vou, né, ler para vocês, tá? Tem alguns trechinhos que eu escolhi, mas ele começa justamente, né, descrevendo esse lugar, Mutum, e falando dessa angústia da mãe, que ela não gostava de viver ali. Inclusive, ela achava feio, né? E o Miguelín tenta convencê-la que não é, né? Que é um lugar bom, mas a mãe tem essa angústia o tempo todo. Além destas, tem também outros personagens. Tem o tio Terês, que leva o Miguelín para fora de Mutum pela primeira vez, né? Ele já tinha isso 7, acho que um pouquinho antes de fazer 8 anos. E quando ele começa a ver algo além de Mutum. E é justamente nessa viagem a cavalo com o tio Terês que alguém fala, nossa, eu conheço Mutum, é um lugar muito bonito. E que ele começa a se despertar, então, para essa descoberta de si, que vai acontecendo ao longo de toda a narrativa, e do lugar em que ele veio, né, onde ele nasceu. Então, também tem muita descrição de paisagem, de como é esse lugar, né, a questão dos animais, e tudo revelado sempre pela ótica do Miguelín. Aqui nós temos um comentário, desculpem, de uma professora, que inclusive foi minha professora aqui no programa de literatura, que é a Beth Bright, né? Então ela fala assim, sobre esse personagem, essa narrativa. Desse mundo infantil de afetos, deslumbramentos e tristezas, há um sem número de coisas a encantar a personagem, de modo a que com elas também nos encantemos. A viagem primeira, né, essa viagem que ele fez com o tio Terês, que está ali logo nas primeiras páginas, a beleza ou a feiura de Mutum, a cidade, a controvérsia entre Nhanina, que é a mãe de Miguelín, e ele, né? Então, que ela não gosta, ele gosta, mas tem essa controvérsia. O irmão Dito, a quem ele amava, era o irmão mais novo, que ele tinha mais confidencialidade, né? Que eles eram mais próximos, e que morre, durante a narrativa, morre de tétano, ele, né, tem uma ferida no pé e acaba vindo a falecer. O trecho em que o Miguelín descreve a morte do irmão, eu escolhi para colocar aqui, porque acho que é um trecho chave da obra e muito forte também. Dito a quem amava pela alma e respeitava pela inteligência, um irmão que pela morte o fez viver a dor de haver a morte. O diagnóstico da miopia, do próprio Miguelín, prefácio da visão que lhe foi dada apenas no provar de um óculos, né? Então, ela vai falando aí desses pontos chaves da narrativa, e por isso que eu escolhi para citar aqui, porque acho que ajuda a gente a fazer esse resumo, assim, né, e a compreender os pontos chaves, visto que a gente tem pouco tempo, não vamos conseguir falar, né, de todos os trechos, mas podemos dizer que esses são alguns dos pontos chaves dele. Aqui eu escolhi mais uma ilustração do Rubens Lima, que é aquele lá que quase que abre a nossa apresentação, né? Aqui temos uma ilustração dessa mãe, então, de cabelos pretos, longos, né? Essa beleza do lugar, a beleza da mãe também, e a Nina. E aqui, então, a gente tem um pouco esse esquema que eu encontrei também e achei que fosse interessante trazer aqui para nós, que todos esses personagens são muitos, né? A gente não vai conseguir falar de todos aqui, mas que compõem a narrativa. Então, a narrativa curta, mas assim, complexa pela quantidade de personagens que vão entrando, né? Alguns com menos participação, outros, né, que estão ali ao lado do protagonista, como a mãe, o pai, o irmão. Mas acho que a gente pode ter uma visão, né, da grandeza, né, falando assim, dessa narrativa. Então, a gente tem o Miguelín, né, com 8 anos, que nasceu em Mutum,
Tem a Yanina, que é a mãe, Nhombeiro, né? Tem também, ó, aqui temos, né, esse em cima em azul claro, a avó Isidra, a avó Bem-vinda, o tio Osmundo. Então a gente vai vendo também os nomes, né, escolhidos pelo Guimarães Rosa, né, que são nomes muito diferentes, em que a gente, né, às vezes até tem dificuldade de pronunciar, mas que eles dizem muito também sobre cada um desses personagens, né? O nome é um indício aí de quem são, de como são os personagens, claro. Temos aí esses mais próximos, né, que estão aí de roxinho, tem a Maitina, Rosa, Maria Pretinha, os vaqueiros, que estão presentes também na obra. Ali em cima de amarelo, temos o Nhô Luiz Altino e o tio Terês, também é importante na narrativa. Temos os filhos, né, da Yanina e do Bernardo, que é o pai, que aqui está em Obeiro, o nome dele era Bernardo, que são vários filhos, né? Então, além do Miguelinho, Liovaldo, Drelina, Chica, Dito e o Tomezinho. Sendo que o Dito é o que mais aparece na narrativa, né? Porque é narrada a morte dele, é quem o Miguelinho era mais próximo. Temos aí no sertão esses amigos, esses personagens que aparecem, né? Alguns entram na narrativa e também tem um deles, que é o seu Deugrácias, que é inclusive o filho dele, o Patori. O Miguelinho tem um conflito no qual ele é cobrado pelo pai, que é chave também ali para mostrar esse autoritarismo, a forma com que o pai tratava ele. Seu Aristeu, o Grivo e o doutor José Lourenço, que é quem ajuda o Miguelinho no final, né, dando a ele o diagnóstico da miopia, os óculos, levando ele com ele para outra cidade, né? Então, e os animais, né? Então, olham quantos animais aqui: cuca, pingo de ouro, Rio Negro, boi, o mico, as galinhas, os cavalos, o papaco-paco também, que aparece várias vezes, que é o papagaio. Então, aqui a gente tem um pouco essa visão geral dos personagens, né? Em que lugar eles ocupam na narrativa. Então, essa questão dos personagens aqui, né? Que eu já comentei, que são muitos, é perpassada o tempo todo por esses conflitos familiares, seja da mãe com o pai, do pai com o tio, que é irmão do pai, que é um dos motivos do pai ter ciúme da mãe, da Yanina, é esse irmão. É esse questionamento constante também sobre a vida e a morte, porque morrem, né, dois personagens, então tem esse questionamento o tempo todo. A importância da imaginação, porque esse menino de 8 anos, né, também está o tempo todo ali imaginando e nos narra isso, e a gente vai entrando nesse mundo imagético e da imaginação com ele. Tem essa questão do dilema ético, que a gente vai ver depois mais à frente, que ele vive, e essa capacidade de recomeço, que é mostrada aí mais no fim da narrativa, em que ele vive uma vida nova. Essa questão das perdas eu já comentei, né? Então morre o Pingo Douro, o tio Teresa ele não morre, mas ele, um momento da narrativa, ele parte e depois volta. Ele sofre com a ausência do afeto paterno, né? Ele mesmo fica doente, tem um dia que ele não quer levantar da cama, que ele faz uma promessa com Deus, pedindo para Deus levar ele no terceiro dia, né? E é claro, ele não morre, mas ele não quer levantar da cama, então tem essas angústias também. E essa questão de que ele consegue ver melhor. Aqui nós temos uma outra ilustração da Djanira, que nós comentamos lá embaixo, né? De um dos momentos da obra. Então, vamos lá, né? Tentar fazer um resumo assim. Eu já fui falando, né? Mas vamos retomar. Então, primeiro a gente tem a apresentação do Miguelinho, que ele mora com a sua mãe, seu pai e seus irmãos lá em Mutum. Ele tem 8 anos, né? Quando ele tinha 7, ele saiu pela primeira vez com o tio Terês, e foi nessa viagem em que ele, né, passou a viver essa descoberta, é aí que, né, começa a narrativa. Depois ele descreve os irmãos, o Dito, que era o menor, mas sabia sério, pensava ligeiro as coisas, Deus tinha dado a ele todo o juízo, é a forma que ele descreve o irmão menor. E ele também, o Dito, ele é aquele que comove o pai, então ele ajuda a evitar que o Miguelinho se envolva na briga entre o pai e a mãe. Né? Então o Miguelinho tenta proteger a mãe leva uma surra do pai, o Miguelinho fica de castigo, e o Dito é essa figura ali que, né, por ser talvez o caçulinho ou mais novo, que amolece, né, o coração do pai e evita que o Miguelinho muitas vezes apanhe, né, ele apanha na narrativa, seja castigado pelo pai. Quando o tio Terês volta da caça, vovó Isidra diz para ele ir embora,
pois a briga entre os pais de Miguelin havia sido por causa dele. Tio Teresa é o irmão do pai de Miguelin e, ao que parece, está interessado na mãe do menino. Então, o narrador revela que vovó Isidra não gosta muito de Nhanina, mãe de Miguelin. Então, aqui a gente já tem um conflito, né, importante. Qual é o conflito? O pai tem ciúme do próprio irmão, que é o tio Teresa, que é importante para Miguelin, porque afinal é esse tio Teresa, né, que leva ele para fora, que, né, tem o trechinho que o tio Teresa pega agora é uma garrafa, agora me fugiu o nome, né, mas é aquela garrafinha de madeira, tipo um cantil, né, em que ele tem 5 goles d'água e o tio divide aquela água com o Miguelin durante a viagem, e o Miguelin escolhe não beber a água porque prefere umedecê-la por causa do vento, né, a poeira talvez. Então esse tio Teresa que é mostrado como um tio terno, né, presente, diferente do pai. Então imaginem para ele o conflito de o pai ter ciúme do próprio tio, duvidar da mãe, um tio que é próximo dele, então aí já tem um conflito familiar muito, muito forte, né? E aí você tem essa avó que não gosta da mãe, então tem todos esses jogos de afeto, né? É uma narrativa que joga muito com essa questão dos sentimentos, da emoção, né? Do relacionamento entre os personagens. Aqui tem um trechinho, então, de Campo Geral. Depois a gente cavacava, né? Cavacava para torar minhocas, para as perdizinhas, as perdizes pequenininhas. Mas o mico-estrela pegou as 3, matou. Foi uma pena, ele abriu as barriguinhas delas. Miguelin não contou ao dito, por não entristecer. As perdizinhas estão assustadinhas, estão crescendo por demais. Amanhã é o dia de Natal, dito. Escuta, Miguelin, uma coisa, você me perdoa? Eu tive inveja de você, porque o Paco, fala Miguelin, me dá um beijinho, e não aprendeu a falar meu nome. Então aqui tem um diálogo, né, entre o Dito e o Miguelin, em que eles falam dessa vida aí dos animais que estão ali, né? As perdizinhas, o papagaio que aprendeu a falar o nome do Miguelin, mas não sabe falar o nome do Dito, então tem o Dito com inveja, que pede perdão por isso. Então, além desses grandes conflitos ali da família, também tem essas miudezas que são próprias do Guimarães, né, que estão colocadas aí com diminutivo, então tem toda essa afetividade, né, de dois irmãos, crianças conversando no diminutivo, as perdizinhas, né, um termo muito bonito, né, as perdizes, cavacava. Então aqui a gente vê vários daqueles aspectos que nós vimos lá no início, regionalismo, né, esses termos que são usados próprios ali da região de Minas, oralidade, né, ao mesmo tempo não é um texto simples, assim, é uma linguagem muito trabalhada, né, então tem tudo isso. Beijinho, ó, bem mineirinho, né? Não, beijinho, muito mineirinho, então. Vamos continuar, então, aqui com alguns dos conflitos aí que aparecem na obra. Então, tem essa avó Isidra, que é irmã da avó Bem-vinda. A gente viu lá naquele gráfico dos personagens. A mãe de Nhanina. E olha só que interessante que a mãe da Nhanina, né, a avó Bem-vinda, já está morta. Então, ela é citada, mas ela não aparece ali ativamente, né? Ela é recordada. E quando moça, foi prostituta. Então, vejam só também todo esse ciúme do pai, todo esse, né, essa forma violenta de agir, desconfiar do irmão por um preconceito em relação à própria mulher, né, com quem ele se casou, a mãe dos filhos. Miguelin, então, vai sabendo dessas coisas, imerso no seu universo infantil, cercado pelas histórias, crenças e superstições do sertão, onde a religiosidade tem muita importância. A gente não falou até aqui, mas tem também muito presente essa questão da religiosidade, das superstições, que também é muito próprio da região, né, de Minas Gerais. O seu deu graças, seu também é uma forma de falar, né, de regionalismo, da oralidade, seu, sá. Lá na minha cidade, até hoje, a gente fala, não vai não, sá. Né? Não vai não, sou. Até hoje é um termo utilizado. Aqui ele usa graficamente, coloca esse seu, né, seu deu graças. Então, vai pedir um dinheiro a Bernardo, que é o pai, Nhobeiro, e leva com ele o seu filho Patori. Mas Miguelin não gosta do Patori. Tem nojo daquelas conversas dele, coisas porcas, né? Talvez ele tenha uma linguagem palavrão, né? Que ele fala desgovernadas, sugere isso.
Na sequência, Miguelinho adoece. Então, olha o peso dessa visita de uma pessoa que ele não gosta. Pensa até que está com tuberculose e que logo vai morrer, mas o seu Aristeu vai ver o menino. Sucede como eu, que também uma vez já morri. Morri sim, mas acho que foi morte de ida e volta. Te segura e pula, Miguelinho. Levanta já. Miguelinho, dividido de tudo, se levanta mesmo, de repente não ia morrer mais, enquanto seu Aristeu não quisesse. Todo ria, tremia de alegrias. Então, olha que expressões aqui são expressões da própria obra, né? Todo ria. Né? Ele não fala assim, gente, ele sorria, ele estava feliz. Todo ria. Então, olha que, em 2 palavras, o quanto ele consegue abarcar esse momento que ele pensa que está doente, que vai morrer, mas não vai. Né? Então, mais um exemplo aí do malabarismo de palavras, como a gente viu lá no início. Em outra ocasião, quando está voltando para casa, depois de levar comida para o pai na roça, sabe que as crianças, né, na zona rural, muitas delas assumiam já essas tarefas, ainda hoje, né, essas tarefas domésticas, e levar comida para o pai é uma das mais importantes das crianças, né, e então essa característica própria aí também está citada na narrativa. Miguelinho encontra o tio Terês no caminho. O homem, então, pede para o sobrinho entregar um bilhete para a Nanina, mas Miguelinho, no dia seguinte, devolve o bilhete ao tio. Então, esse trecho aqui é aquele conflito que ele vive, porque o tio pede para entregar esse bilhete para a mãe e ele não entrega, ele vive esse conflito na narrativa, que é bem interessante também, porque ele tem, né, essa confidencialidade ao pai, mas a gente está levando comida para o pai na roça, é abordado pelo tio, né, ele entregar o bilhete, ele podia se comprometer ali na coisa toda, ele escolhe não entregar, fica mal com o tio, né, mas enfim. Então é um conflito que ele vive ainda criança. Luiz Altino, sócio do pai de Miguelinho, vai morar na roça com eles e traz com ele, então, o papagaio Paco-Paco, que aprende a falar o nome de Miguelinho. Miguelinho fica sabendo que o Patori morreu de fome. Dito corta o pé num caco de pote, fica doente e acaba morrendo, que é aquela cena ali que a gente viu da Djanira, aquela obra de arte, né, Um Mar de Sangue. Deixa eu ver se dá para voltar aqui para vocês verem rapidinho, que é esse momento em que o Dito corta o pé. Passou? Aqui. Então, tem o cachorro ali, né? Ele que cortou o pé, tem um mar de sangue e ele acaba morrendo. Miguelinho começa a ajudar o pai na roça. Quando o Leovaldo vai visitar Miguelinho, ele não se dá bem com o irmão. Depois que Leovaldo vai embora, o menino fica muito doente. Para complicar a situação, o pai mata Luiz Altino, provavelmente por ciúmes, e depois se enforca com cipó. Então, veja, eu estou citando aqui os fatos que eu considero importantes, né, para exemplificar essa questão dos conflitos, que são muitos e acontecem o tempo todo nessa obra. Então, tem essa questão do menino lá que ele não gosta, que morre de fome, é uma pessoa que ele não gosta, então não tem tanta ênfase nessa morte, né? Porque afinal ele não estava tão ligado afetivamente, ou se estava, era mais pelo ódio do que pelo amor, né? Ao mesmo tempo, tem esse irmão dele que volta da cidade, que ele também não gosta e fica doente mais uma vez, né? Então, lá atrás tem uma doença do Miguelinho por uma visita que ele não gosta, aqui de novo. Então, você vê que é um menino muito sensível também, né? A narrativa sugere isso, que ele absorve muito tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. Depois, esse fato que é um dos mais importantes, do próprio pai que se suicida, porque mata alguém por ciúmes e se arrepende ou fica mal com isso e mata a si próprio. Então, é uma sequência de lutos, de mortes aí na narrativa. Então, o que acontece depois da morte do pai? O tio Terês volta e se casa com a mãe, né? E o Miguelinho melhora. Então, tem uma resolução, né, pelo menos em parte, aí, desses conflitos, dessa figura paterna que morre, e a partir daqui, né, as coisas também começam a mudar. O que acontece, então? O doutor José Lourenço, que é de Curvelo, vai na casa de Miguelinho, repara nos seus trejeitos de olhar e descobre que ele precisa usar óculos. Além de ajudá-lo, com isso, ele vai para a cidade, onde o garoto vai estudar e aprender um ofício novo. Leva o Miguelinho para a cidade, né? Com o seu novo olhar, vivenciará, então, essa nova visão de mundo. Então, ele é tirado ali de Mutum. Mas Mutum não é tirado dele, né? Depois a gente vai ver.
que a gente tem o Miguelinho, então, vivendo esse luto, né, do irmão, ali está sugerindo que tem uma covinha, é uma ilustração do Rubens Lima. E aqui, então, a gente tem esse trecho, que foi um dos que eu escolhi, da obra, que é a narrativa da morte do Dito. No céu, Dito, no céu, e Miguelinho desengolia da garganta um desespero. Chora não, Miguelinho. De quem eu gosto mais, junto com mãe, é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados. A boca mal abria, mas mesmo assim ele forcejou e disse tudo. Miguelinho, vou ensinar o que agorinha eu sei, demais. É que a gente pode ficar sempre alegre. Alegre mesmo, com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. E Dito quis rir para Miguelinho, mas Miguelinho chorava aos gritos, sufocava. Os outros vieram, puxaram Miguelinho de lá. Miguelinho doidava de não chorar mais e de correr por um socorro. Correu para o oratório e teve medo dos que ainda estavam rezando. Correu para o pátio chorando no meio dos cachorros. Mãe Tina caminhava ao redor da casa, resmungando coisas na linguagem. Ela também sentia pelo estado do Dito. Ele vai morrer, Mãe Tina? Ela pegou a mão dele, levou Miguelinho. Ele mesmo queria andar mais depressa. Entraram no acrescente. Lá onde ela dormia estava escuro, mas nunca deixava de ter aquele foguinho de cinzas que ela assoprava. Faz um feitiço para ele não morrer, Mãe Tina. Faz todos os feitiços, depressa, que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração e adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Escutou os que choravam e exclamavam lá de dentro de casa. Correu outra vez, nem soluçava mais. Só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Drelina, branca, como pedra de sal, vinha saindo. Miguelinho, o Ditinho morreu. Então, é narrado, contado pelo próprio Miguelinho, que encontra ali a Mãe Tina, que é uma pessoa que sentiu muito também a morte do Dito. Né? Ele tem medo das rezas, então a gente tem essa presença da religiosidade, estavam rezando ali pelo menino. Ao mesmo tempo tem o feitiço, né, a superstição, então não é só a reza tradicional, mas tem, né, essa questão de outros tipos de expressão religiosa. Tem a fala do próprio Dito, que fala para ele não ficar tão triste, que ele era a pessoa que ele mais gostava, né, que mesmo naqueles momentos sem ficar alegre. Então, mostra realmente essa maturidade que o Miguelinho via no irmão, né? Que ele fala que Deus deu para ele muito juízo. Imagina, uma criança, né, morrendo e falar isso para o irmão. Então, mostra essa maturidade do Dito, que era o mais novo. Esse desespero do Miguelinho pela morte do irmão. Então, é um trecho, assim, muito, muito bonito, né? Que nos ajuda a compreender toda essa questão da linguagem, mas também da profundidade dessa narrativa. Aqui, a gente tem um trechinho que você fica se perguntando, mas quem é esse Miguelinho? O que significa Miguelinho? Tem várias interpretações, né, várias sugestões do que significa, né, a palavra, o nome, mas entre elas eu achei esse trechinho de um jornal até que foi publicado, em que eles foram lá em Cordisburgo e conversaram com jovens e adolescentes e jovens que faziam tour com os turistas, inclusive na casa onde, né, o Guimarães morou na região ali, e que eles mesmos começaram a dar a sua interpretação. Então, quem é esse personagem? Quem é Miguelinho? Então, ele é o personagem, né, de Guimarães Rosa, de Manuelzão e Miguelinho. É um garoto do sertão e não entende os universos dos adultos. Aqui foram algumas das expressões que essa jornalista, mas que ela escreveu para a Folha de São Paulo, que os próprios moradores, né, sugeriram, esses jovens que faziam o tour.
Um dia ganha uns óculos e começa a enxergar o mundo de uma forma diferente e a descrever tudo de uma maneira intensa, cheia de impressões que antes desconhecia. Ele descreve a cor da pele da terra e diz: meu Deus, quanta coisa, conta Magna, uma dessas jovens. No começo, não percebemos a importância do nome. Aos poucos, fomos nos dando conta de que Miguelin é uma questão de descoberta. Ser Miguelin é estar se descobrindo, é ir aprendendo a ver com profundidade. Então, é uma das sugestões, né? O que é ser Miguelin? O que significa esse termo Miguelin, né? Então, eles que estão ali na cidade, que também fazem o texto, é bem interessante, depois se vocês quiserem procurar, foi escrita na Folha de São Paulo, um texto antigo, né, de 1999, mas quando eles foram lá na cidade fazer essa entrevista com os jovens eles não gostavam da cidade, que é uma cidade pequena, que não tem nada, né? Imagina para um jovem, um shopping, não tem um shopping, não tem, né, uma cidadezinha. Mas eles também foram descobrindo as belezas da própria cidade e o fato deles estarem ali. Então, eles colocam o Miguelin como, né, esse estar se descobrindo. Né? O leitor, ao ler, o Miguelin também pode fazer esse caminho, assim como o personagem, o protagonista, fez. Aqui também eu peguei algumas frases, né? Como eu falei que ia citar alguns trechinhos da narrativa que achei que são importantes. Então, Lua era o lugar mais distanciado que havia, claro e impossível de tudo. Poesia pura, né? O ruim tem raiva do bom e do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom. Assim está certo. Que são essas incógnitas rosianas, né, que Guimarães Rosa coloca, que são muito filosóficas, né, que nos fazem ficar pensando no significado. Tem essa, tem outras em todas as obras do Guimarães. Essa aqui é do campo geral, né, que fala entre o que é ser bom ou ruim, né, essas pessoas que o Miguelin convive, encontra quem é bom, quem é ruim, né, até que ponto a mãe traiu o pai é boa ou ruim, o irmão, né, o tio, é uma história de amor, de ódio, de traição, há bom e ruim nisso, né, de que lado que cada um está, ou está dos dois lados. Então tem todas essas sugestões, interpretações, perguntas que fazem parte da narrativa e que nessa frase aqui estão bem condensadas, né? O ruim tem raiva do bom e do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom. Assim está certo. O mole judiado vai ficando mole, mole. Então, é uma expressão também muito regionalista, desse judiado, que inclusive hoje é uma expressão que não se usa tanto, né? Porque muitos falam que tem um preconceito aí, o judiado vem de judeu, né? Para falar que uma pessoa está sofrendo, né? Está judiada, mas que é uma expressão regionalista, que faz parte da nossa linguagem, e em Minas é muito usada também. Só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. Então, a Rosa, uma das personagens, também parecia capaz de compreender no meio do sentir, compreender o que o menino estava sentindo, né? Ela era muito próxima do Miguelin, ela acompanhou muito o Miguelin no luto do Dito, então é uma personagem em que ele sente saudades, depois que ele cita, né? Então tem esse carinho pela Rosa, e ela então era capaz de compreender no meio do sentir, compreender um sentimento mais profundo, lá no meio do Miguelin, um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. Não só ela sentia com ele, por ele, mas até era capaz, talvez, de adivinhar o que ele estava sentindo e compreender. Então, bem materno. Aqui eu peguei essa ilustração, que acho que combina muito também com a narrativa, né? Que ele fala aqui da Lua, que Lua era o lugar mais distanciado que havia, claro, impossível de tudo. Ao mesmo tempo tem essa travessia, essa ilustração é do Sérgio Ritilto Conte, tem essa travessia que o Miguelin faz na narrativa, essa descoberta de si, né? Ele que carrega com ele o lugar de onde ele vê essa lua, esse lugar, esse sertão, né? Carrega essas malas simbólicas aí, né? Que simbolizam talvez o céu desse lugar de onde ele veio, toda a trajetória, toda essa carga de conflitos familiares que ele viveu, com os quais ele aprendeu a oportunidade de uma vida nova, né? Então, essa pessoa que está ainda essa travessia, achei significativo também para a gente trazer, para compreender melhor a obra.
Aqui, então, né, a gente ainda tem uns minutinhos. Mari, você está aí? Não sei se tem algum comentário, alguma coisa, que tem algumas questões do vestibular que eu selecionei, que eu acho que podem ajudar para a gente ver como que essa obra cai no vestibular, acho que é importante, né? Sim, Mas não muito sei se você teria algum... importante. Eu tenho alguns comentários assim bem elogiosos, sabe, Nayá? Porque até agora o que eu acho que a galera pode perceber, né, é o quanto você se ateve ao poético dessa obra, né? Então, assim, mais do que qualquer questão política que Guimarães estava pensando, tal, mais do que tudo, qualquer coisa que ele imprimia na obra literária era por meio da valorização do poético, né? Que é da impressão de palavras, de neologismos, né? Da marcação do regionalismo. Então, essas características são muito importantes para esse vestibulando, para ele se atentar mesmo na hora de se deparar com alguma questão, né? E assim, a música já foi nos mostrando, nos fazendo essa imersão, e as imagens que você selecionou também, eu tenho que parabenizar, porque são tão assim singelas, ao mesmo tempo que tão fortes, né? Aquela imagem do Miguelinho ali pertinho da cova, que fica muito marcado para quem está aí se preparando para o vestibular. Se deparou com a obra, opa, já lembrei do contexto que está inserida e tudo, né? Então, até agora a gente teve um super caminho, que eu não tenho dúvidas que a galera vai estar bem preparada aí para encarar esse momento de vestibular. Então, assim, muito bom. E acima de tudo, né? Olha aí, eu já vou acrescentando um monte de Não, por comentários. favor. Mas olha, a questão de não ter preocupação com spoilers, né? Porque assim, na literatura a gente até nem tem muito spoiler, né, Nayá? Porque o pessoal está se preparando para o vestibular, é muita obra para ler, a gente sabe. O ideal é que a galera leia mesmo, né? Mas assim, não conseguindo ler tudo, o que eu tenho que me ater, né? E aí foi muito interessante você trazer as questões principais da obra do Guimarães, né? Então, o regionalismo, os neologismos, isso eu quero deixar bem marcado para o pessoal, porque provavelmente as questões de vestibular puxam muito nisso. E por que a FUVEST está cobrando essa obra, né? Tem que se pensar muito sobre isso na hora que se depara, né, diante da obra, assim, mas por que essa obra está? A gente tem que ver que esse Miguelin, ele passou a enxergar o mundo, né? Então, depois de uma vivência tão complexa, problemas familiares, perda de algum ente familiar, né, amado, e aí ele, no final, ele passa a enxergar. Essa visão não é uma visão meramente qualidade ótica da coisa, né? É uma qualidade ótica, sim, mas da vida, né? Então, é nesse viés que o pessoal tem que ficar ligado, eu acho, né? Você está muito de parabéns, eu acho que foi, assim, contemplou muito, muito legal mesmo, né? Até de parabéns a aula. Obrigada, querida. Não, sem dúvida. E tem essa questão da descoberta que ele vive, é muito importante. E como você falou, né? A gente não se preocupa dar spoiler, até porque eu fui e voltei na narrativa várias vezes, né? Dei alguns pontos-chave, depois a gente pegou esse pouco de um resumo, vamos dizer assim, né? Que o pessoal adora um resuminho, vamos ler o resumo, não vamos ler a obra, não é por aí. Mas porque o Guimarães, a narrativa dele também é uma narrativa que você vai absorvendo aos poucos, né? Ela vai e volta. Então, ela não é uma narrativa muito linear, né? Embora nesse romance exista, sim, essa questão da linearidade, porque ele, né, começa ali com 7 anos, conhece o mundo fora, sai pela primeira vez de Mutum, depois vai saindo aos poucos por esses fatos que acontecem internamente, né? Então, é uma saída não geográfica, mas uma saída de si. Sim. E depois sai para valer, né? Então, depois sai para valer, realmente se muda. Então, tem isso, mas também tem uma forma de apresentar essa narrativa, essa linearidade do Guimarães, que não é linear. Então, a gente pode se perder lendo a obra, né? Acho que
tem essa que se perder por um lado é bom, né? Se perder lendo a Aham. obra, metaforicamente falando. Mas, assim, é importante, então, deixar marcado esses fatos, porque os fatos, embora carregados de poesia, de poema, eles são importantes aqui, né? Depois tem até uma questão do vestibular aqui que eu separei, são 3, que fala exatamente isso, porque embora seja uma narrativa muito poética, né, essa questão da linguagem seja essencial, ela se baseia em fatos, né, Aham. fatos que fizeram com que o Miguelinho pudesse fazer até essa viagem interior, mais subjetiva, né, a partir desses fatos que aconteceram. Então, isso é muito importante. Essa questão Nossa. política que você falou está presente no patriarcado, né, muito marcada por essa ideia do pai que se Sim. suicida, que é um pai, né, não tão bom, ali, ciumento, distante, que acaba, Aham. né, tirando a própria vida. Então, tem essa metáfora também, né, da morte do patriarcalismo, vamos dizer assim, né? Morre Aham. com ele essa figura, mas assim, não me preocupei com spoiler, não, realmente, viu? Mas Fui, é isso. fui falando. Mas foi excelente porque os trechos que você coloca, eles se fixam muito na memória. São trechos muito fortes, são muito intensos, que acabam demarcando mesmo, né? Achei muito, muito legal. E aí, todo esse percurso que foi feito facilita no momento da resolução das questões, né? Então, é interessante quando o aluno vê já qual obra que é, ou principalmente qual autor que é, ele já se atenta para um certo perfil do que ele vai encontrar ali na obra. Então, que obra rica, né? Que obra Demais. assim, inundada mesmo, né? Se a gente for pensar nesse sertão úmido aí no caso, né? É uma obra inundada mesmo de possibilidades, né? Muito legal mesmo. E a gente tem elogios no chat também, o pessoal está gostando dos apontamentos, da retomada que a gente está fazendo, né? Porque esse que é o primordial, né, Nayá? Que a gente consiga extrair essa obra que é densa, né? Muito densa, mas a gente consegue, ou pelo menos a gente tenta, né, gente, fazer essa tradução para o que realmente pode ser cobrado, né? Então, agora que a gente vai passar para essa etapa das questões do vestibular em si, para a gente conseguir visualizar como que a obra se dá no exame de vestibular, é bem legal, né? Para a gente passar essa etapa da teorização para a prática, né? Então, vamos da lá. questão aplicada. Vamos lá. Vamos lá. São 3 questões, viu? Então, essa aqui é da Universidade Federal do Goiás, né? Diversos motivos narrativos compõem a trama de Campo Geral. Texto da obra Manuelzão e Miguelinho de Guimarães Rosa. Qual o motivo narrativo principal para a composição do enredo desse conto? Então, qual o motivo narrativo principal para a composição do enredo desse conto? A. As desavenças entre a mãe Tita e a avó de Miguelinho? B. A instabilidade sentimental da mãe de Miguelinho? C. A observação do mundo pela ótica de Miguelinho? D. A rivalidade entre o tio Terês e o pai de Miguelinho? E. A solidariedade entre os irmãos de Miguelinho? Aqui, então, é para marcar uma das alternativas, né? A gente vai ver lá no final. Eu vou passando por elas, depois a gente vê a resolução. Eu não sei se você quer ir comentando, a gente vai vendo agora, Mari, mas acho que a gente pode passar por elas, depois a gente vê a resolução, né? Até para a gente ver assim muito o estilo, né, de cada questão, acho interessante. Então, vamos lá. Então, as questões 2 e 3 referem-se ao texto abaixo. Miguelinho exprimia os olhos, Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho, com todo jeito. Olha, agora, Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelinho ainda apontava, falava, contava tudo como era
como tinha visto. Mãe esteve assim assustada. Mas o senhor dizia que aquilo era de modo mesmo, só que Miguelim também carecia de usar óculos, dali por diante. O senhor bebia café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia. Coração de Miguelim batia descompassado. Ele careceu de ir lá dentro, contar a Rosa, a Maria Pretinha, a mãe Tina. A Chica veio correndo atrás, mexeu. Miguelim, você é pit cego. E ele respondeu, donazinha. Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Maranhão Rosa, Manuela Miguelim, Campo Geral. Então, esse é do vestibular do ITA. A narrativa 1 desenvolve-se num universo fantástico, corroborado pela subversão da linguagem. 2. Desenvolve-se num universo fantástico, corroborado pela subversão da linguagem. 2. Não retrata as experiências afetivas entre Miguelim e as outras personagens, pois o foco está nas ações dele. 3. É escrita em terceira pessoa, mas a história é filtrada pela perspectiva do menino Miguelim. Então, quais são corretas? Apenas 1 desenvolve-se no universo fantástico, corroborado pela subversão da linguagem. Apenas 1 e 2, né? Quer dizer, além desse universo fantástico, retrata as experiências afetivas de Miguelim e outras personagens. Apenas 2, apenas 3 ou todas elas? Quais estão corretas? E a questão número 3, que é baseada naquele texto que a gente leu, os diminutivos do segmento contribuem para criar uma linguagem. A afetada, B afetiva, C arcaica, D objetiva, E rebuscada. Então, os diminutivos, né, que a gente falou sobre eles ali durante a apresentação, contribuem para quê? Para criar uma linguagem afetada, afetiva, arcaica, objetiva ou rebuscada. Então, vamos lá para a resolução. Então, a questão número 1. Campo Geral tem como elemento narrativo principal o enfoque que Miguelim tem da vida e do mundo. Então, a resposta certa é a C, ó. Seria a observação do mundo pela ótica de Miguelim. Que a gente falou várias vezes, né, na apresentação. Quer dizer, essa narrativa em terceira pessoa, mas que está o tempo todo baseada na ótica dele. Esse é o motivo narrativo principal para a composição do enredo. A ótica do Miguelim, a visão de mundo a partir dele. Aqui, na questão número 2, quais estão corretas. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, porque talvez o pessoal se confunda com uma coisa. Volta só ali nas opções dessa número 1. Porque tem umas coisas aí que, ó, por exemplo, a questão da rivalidade entre o tio e o pai, né? Uhum. Essa rivalidade, por exemplo, gente, existe. Mas o que é basilar antes disso? O que ocorre antes disso? Como que isso é apresentado? Pela ótica do Miguelim. Então, para que vocês não se confundam, né? Existe uma solidariedade. Parou aqui para mim, Mari. Não sei se parou para vocês também, gente. A Mari parou para mim. Não sei se é a minha internet ou a dela. Deixa eu ver aqui se volta um minutinho. Senão a gente já continua. Não voltou para mim, gente. Eu vou continuar falando. Vou ver aqui se ela me dá um oi no WhatsApp. Mas, enfim, acho que o que a Mari queria dizer era que esses outros elementos que aparecem, né, como a rivalidade entre o tio e o pai, a solidariedade entre os irmãos e todos esses outros motivos, fazem parte da narrativa, mas não são o motivo principal para a composição do enredo. O motivo principal é essa observação do mundo através do Miguelim. Caiu, a Mari caiu, ela me mandou um oi aqui. Mas acho que isso é importante de enfatizar, sim, porque pode confundir, né? Então, qual é a pergunta, né? E a própria pergunta, ela sugere... a própria pergunta sugere isso. Ela ajuda a gente a nos confundir, porque ela fala aqui, diversos motivos narrativos compõem a trama. Né? Então, ele está falando que todos esses motivos fazem parte da trama. Mas qual é o motivo principal? Então, ele está pedindo uma alternativa correta. Então, acho que isso é importante de salientar, sim. Acho que podemos passar para outra questão. Olha, a resolução, então, da questão 2, né? Que pergunta quais daquelas alternativas estavam corretas.
Então, a narrativa de campo geral, uma das novelas, né, inclusive é uma coisa que eu não falei, ela é considerada também uma novela, né, dentro dessa obra grande, não se desenvolve no universo fantástico. Desculpa. Uma das novelas de Manuel Nazaire Miguelin não se desenvolve no universo fantástico. Capta o rito de passagem da infância para a maturidade de Miguelin, menino que vive no interior de Minas Gerais, no Mutum. Embora o narrador seja de terceira pessoa, a perspectiva de narrativa provém de Miguelin, que se espanta, se emociona diante das transformações psicológicas e existenciais. A revelação da chegada da maturidade, de uma nova visão sobre a existência, é cristalizada no momento em que ele põe os óculos. Então, aqui, na questão 2, vamos voltar nela lá, a resposta correta é a D, que seria apenas a 3. Né? Qual que é a 3? É escrita em terceira pessoa, mas a história é filtrada pela perspectiva do menino Miguelin. Vejam que ela é parecida, né, em termos com a 1, porque lá também a resposta correta era essa, né, essa filtragem da narrativa pela perspectiva do protagonista. Vamos voltar nas outras questões, ó. Então, desenvolve-se no universo fantástico corroborado pela subversão da linguagem, não retrata as experiências afetivas entre Miguelin e as outras personagens, pois o foco está nas ações dele? Não, né? Porque retrata. Está escrito em terceira pessoa, mas a história é filtrada pela perspectiva do Miguelin. Então, a resposta D, né, que é apenas a 3, está correta. Ok? Porque realmente ele não desenvolve-se no universo fantástico, né? Como a gente falou, ele desenvolve-se a partir de fatos, então não pode estar correto. Né? Embora tenha a subversão da linguagem, essa subversão acontece baseado em fatos que aconteceram, né? Não é só o universo fantástico, criado, fictício ali. Em segundo lugar, não retrata as experiências afetivas? Não, pelo contrário, retrata todas essas experiências afetivas, né? E a terceira, então, que é a correta, que está escrita em terceira pessoa. E a última, né, questão, que fala dos diminutivos, então a resposta certa é a B. Os diminutivos Miguelinho, Tomezinho, Rapazinho, entre outros, contribuem para criar uma linguagem afetiva, mimetizando a emoção da cena de despedida de Miguelinho. Opa. Então, os diminutivos, eles criam uma linguagem afetada? Não. Afetiva? Correta, letra B. Arcaica? Não, não são os diminutivos que, né, vão trazer essa linguagem arcaica. A linguagem arcaica é trazida pela questão da linguagem, né, do rebuscamento da linguagem, do uso dessas palavras não convencionais hoje, essa questão né, da elaboração da linguagem, e não o diminutivo. Objetiva? De jeito nenhum, porque o diminutivo ele não é objetivo, né? Ele tem uma função que é justamente trazer essa questão da visão da criança, de como a criança fala, de como a criança sente. Então, é uma linguagem afetiva, letra B. Bom, então, né, só ler direitinho, com calma, né, ir recordando dessas características principais aí da narrativa que vai dar tudo certo. A Mari está me mandando aqui mensagem, gente, que ela teve um problema no celular, no computador dela, e deu pane, e ela não vai conseguir vir se despedir aqui da gente, então ela pediu para eu terminar, vou até responder para ela aqui que sem problemas, e aí a gente vai encerrar, então, a nossa apresentação, né? Aqui eu peguei uma outra representação, né, uma outra ilustração do Sérgio Ritilto Conte, que tem esse menino, né, que está se descobrindo, olha quanta coisa ele carrega consigo do universo dele, né? E ao mesmo tempo ele está saindo de dentro dele mesmo, está saindo do lugar em que ele estava, indo para um lugar outro, né? Então, que mostra muito esse ver de novo, esse ver diferente, né? Esse ver a partir de que o personagem principal vive. Quero lembrar só os recadinhos aqui que a Mari daria no final, né? Acredito que é a questão das outras aulas que estão já disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. E a próxima aula, então, ela é dia 1º de setembro, 1º/9, Angústia, do Graciliano Ramos. A gente vai aprofundar, então, esse texto do Graciliano. Esperamos vocês, curtam, compartilhem, divulguem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Mari, aí, pela técnica, pela mediação. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.